aplicação e perfil do usuário. Primeiro, visite www.capturethefracture.org e faça clique em My Account no canto superior direito do site. Se você gostaria de saber mais sobre o Best Practice Framework primeiro, vá para a seção Best Practice Framework e quando estiver pronto, clique na opção Register to Start Application para se registrar no site e começar a preparar sua aplicação. Para administrar sua conta BPF, você deve ter um usuário e um perfil. Para criá-los, é necessário inserir um endereço de e-mail e gerar uma senha. Tenha em mente que estas serão as informações com as quais você terá acesso à sua conta para completar e fazer modificações no formulário BPF. Quando você clica em enviar, sua conta é criada automaticamente e você está habilitado a fazer o login. Caso seu FLS já esteja registrado no MUP, mas você nunca tenha ativado seu perfil online, entre em contato com a equipe Capture the Fracture para que eles possam apoiá-lo na elaboração de seu perfil. Complete seu perfil. Inclua os detalhes da pessoa que será o contato principal com o programa CTF e as informações básicas do seu FLS, tais como o nome da instituição onde seu FLS está localizado e o nome do seu FLS, juntamente com uma breve descrição. Esta informação é obrigatória. Clique em Save para salvar as informações. Parabéns! Você tem seu perfil e pode começar a preencher o questionário online de melhores práticas. Em seu perfil, sob seus dados de contato, você pode sempre verificar o status de sua solicitação e conhecer o Application ID, que é o número de identificação atribuído a seu formulário, o Date of Completion, que é a data em que você preencheu e enviou seu formulário. Se você começou, mas ainda não completou o formulário, ele aparecerá como um draft e você poderá modificá-lo quantas vezes quiser, clicando em Resume Application. O Application Status, que é o status da sua aplicação, o status pode variar entre Not Submitted, não submetido, Under Review, em revisão. Este status é uma vez submetido e você não pode fazer mais mudanças. E as diferentes classificações que você recebeu após a avaliação, que representam a categoria de seu FLS como azul, bronze, prata ou ouro. Você pode preencher o questionário em seu próprio ritmo e fazer login quantas vezes desejar para modificar as informações. Mantenha sempre o questionário como um rascunho até que você se sinta confiante de ter preenchido as informações necessárias para submeter seu FLS para avaliação. Agora, vamos entrar no formulário BPF para completar as diferentes seções. Você pode ver as seções na margem esquerda da sua tela. Entre no formulário. Selecione o idioma de sua preferência a partir da lista suspensa. No lado esquerdo da tela, você verá as seções que compõem o formulário. As seções destacadas em amarelo são seções obrigatórias. O formulário BPF é dividido em partes que ajudam a organizar as informações ao preencher os dados. Estes são informações demográficas, que pedem informações gerais sobre a instituição, hospital, clínica e os profissionais que lá trabalham. Por exemplo, informações do usuário sobre o médico, líder ou coordenador do FLS. Outra parte sobre os serviços de coordenação de fraturas FLS para completar informações específicas para sua FLS. Por exemplo, sobre quem está envolvido,
como é feita a identificação do paciente e como os pacientes são avaliados e tratados para a prevenção de fraturas secundárias. Finalmente, a terceira parte é sobre as melhores práticas, que inclui perguntas relacionadas ao CFLS e seu desempenho em relação aos 13 padrões de melhores práticas da Capture the Fracture, BPF. Começamos com a primeira parte do formulário Informações Demográficas. Na tabela a seguir, preencha as informações a respeito da instituição, hospital, clínica e os profissionais que trabalham lá. Sobre o hospital, preencha os detalhes de contato e as características da instituição, hospital, clínica ou centro onde seu FLS está localizado. Além das características do local onde seu FLS opera, como área de cobertura e tipo, também é interessante saber quais fraturas são observadas no ambiente de saúde, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambulatorial. Na pergunta A8, você pode marcar quantas você considerar. No final desta sessão, a pergunta A11 pede uma descrição de seu serviço. Esta será a descrição que aparecerá junto aos detalhes de contato de seu FLS no mapa de melhores práticas online e dará visibilidade a seu FLS. Tem um limite de 200 caracteres. Clique em Próximo e continue a preencher o formulário. Se preferir, você também pode escolher a seção a ser completada a partir do menu do lado esquerdo da tela. Informações do usuário. Complete os detalhes de contato e o papel dentro do FLS da pessoa que está preenchendo este formulário online. Médico principal. Faz referência ao profissional médico que é responsável pela FLS. Este médico principal pode ser a mesma pessoa que preenche esse formulário ou o coordenador do FLS, ou todas as três podem ser pessoas diferentes com funções diferentes no FLS. Por exemplo, se o médico principal for a mesma pessoa que está preenchendo o formulário e você já tiver colocado seus dados na pergunta anterior, você não precisa preencher os dados novamente. Basta responder sim à primeira pergunta e seguir com a próxima sessão. Se o médico principal for outra pessoa, favor incluir seus dados de contato e especialidade. Se você não encontrar especialidade entre as opções, selecione a opção Outros e especifique. Coordenador FLS é aquele que coordena efetivamente o trabalho dos serviços de coordenação de fraturas, ou seja, seu FLS. Este pode ser o médico principal do FLS. E então você não precisa completar as informações de contato novamente. Se diferente, favor incluir seus dados de contato e seu papel dentro do FLS. Por exemplo, médico clínico ou outro médico especialista, como um ortopedista. Para os outros profissionais de saúde ou profissionais não médicos, selecionar a opção Outros e especificar. Sobre os membros FLS, indique os integrantes de seu FLS e seu tempo de trabalho nele. Você encontrará uma lista de membros que geralmente fazem parte de uma FLS. Esta lista não é exclusiva. Se sua equipe tem outros membros ou é composta de uma maneira diferente, você pode descrevê-la na caixa em questão E2. Descreva o papel de cada membro e seu tempo de trabalho no FLS. Por exemplo, se você tem um radiologista trabalhando em seu FLS, você pode incluí-lo lá.
Na questão E1, indicar para cada categoria de membro o número de horas trabalhadas no FLS. O número de horas trabalhadas deve ser calculado como uma porcentagem equivalente ao tempo total. Por exemplo, se houver uma enfermeira trabalhando em tempo parcial no FLS, a categoria enfermeira terá direito a 50%. Mas se houver 4 enfermeiros trabalhando em tempo integral, a categoria é de 400%, ou seja, 100% para cada um desses 4 enfermeiros. É por isso que em uma categoria, a soma final de tempo pode ser superior a 100%. Nesta seção, nas perguntas E3 e E4, preencha também a data de início de seu FLS e a partir de quando começou o seu modelo atual de atendimento dentro da instituição. Por exemplo, seu FLS pode ter começado em um determinado ano como um programa de ortogeriatria dentro de suas instalações e depois se mudou para funcionar com o atual modelo de atendimento FLS Capture the Fracture a partir de outro ano. Clique em Próximo para continuar para a próxima sessão. Sobre a identificação do paciente FLS. É importante que esta seção seja preenchida da forma mais precisa possível, pois as informações detalhadas são a base para os dados e cálculos nos seguintes padrões do formulário. Para responder à pergunta F1, quantos pacientes com fratura por fragilidade atendidos em seu FLS nos últimos 12 meses? Uma revisão do registro de pacientes admitidos com fraturas de fragilidade é necessária. Por exemplo, fraturas do quadril, fraturas do rádio distal, fraturas do húmero proximal, fraturas vertebrais, entre outras. O total deve ser a soma dos pacientes a serem analisados no padrão 1 a 4 da seção sobre melhores práticas. Estes padrões avaliam identificação do paciente, avaliação do paciente, tempo para estudo pós-fratura e fratura vertebral. Por favor, ajuste suas respostas para garantir que estes números sejam consistentes. Na pergunta F2, quais são os pacientes identificados em seu FLS? Selecione todos os tipos de pacientes que você recebe e atende em seu FLS. Os tipos de pacientes que você marca aqui determinam quais pacientes você será perguntado ao longo do formulário, quais campos serão habilitados para você preencher e quais serão obrigatórios. Se houver alguma restrição na identificação de pacientes para a entrada em seu FLS, ou seja, quais não entram no programa, você pode incluir estas restrições na pergunta F3. Por exemplo, se você é uma instalação somente para mulheres, os homens não são identificados para fazer parte de seu FLS. Nesta seção do formulário, da pergunta F4 a F6, explicar qual método é utilizado para identificar certos tipos de pacientes. Os exemplos incluem, mas não estão limitados a, visita de FLS ao ala ortopédica, trauma, uso de listas de admissão de pronto-socorro, sistemas de TI, radiologia. Você pode especificar seu método selecionando a opção Outro. Na pergunta F7, explique se existe um processo separado para identificar pacientes com fraturas que deveriam ter recebido prevenção secundária de fraturas, mas que não foram inicialmente identificados. No final desta sessão, na pergunta F8, você pode comentar sobre os pontos fortes e as limitações da identificação do paciente em seu serviço. Sobre avaliação pós-fratura e ou tratamento para prevenção de fratura secundária.
Depois que o paciente chega e é identificado como fraturado, você tem que avaliar o paciente. Portanto, a primeira coisa a fazer é indicar quem é responsável dentro de sua equipe FLS por avaliar o paciente para prevenção secundária. Você pode selecionar quantos membros quiser e até mesmo especificar outro se a pessoa responsável não estiver listada aqui. As perguntas G2 a G5 geralmente são referentes a pacientes com fraturas que são elegíveis em seu FLS para encaminhamento ao DEXA. A pergunta G2 é uma pergunta de exclusão para saber se seu FLS tem acesso à densitometria dentro de sua própria instituição ou não. Se sua resposta for não, a pergunta G3 é exibida para saber se sua instituição encaminha pacientes para outro centro de referência para o DEXA. Em caso negativo, indique na pergunta G4 quais métodos além do DEXA são utilizados. Se sua resposta for sim, você irá diretamente à pergunta G5 para descobrir quais de seus pacientes são elegíveis para encaminhamento ao DEXA. Em cada paciente que tenha fraturado e precise de tratamento, a densitometria é útil para estratificação de risco e também para acompanhamento com o tratamento. Portanto, idealmente, todos deveriam ter densitometria, mas em alguns centros a indicação pode ser determinada por faixa etária, sexo, local da fratura ou outro. Na pergunta G5B, favor especificar se os pacientes encaminados para DEXA também foram submetidos à morfometria. Perguntas G6 em diante perguntam sobre a decisão de tratamento para prevenção de fraturas secundárias dentro da equipe do FLS. Quem estabelece a necessidade de tratamento? Quem discute os resultados das avaliações anteriores com o paciente? Por exemplo, os resultados da densitometria, exames laboratoriais, radiografia. Que intervenções podem resultar da avaliação pós-fratura do FLS? E como o paciente obtém tratamento para prevenção de fraturas secundárias recorrentes na avaliação pós-fratura do FLS? Por exemplo, FLS escreve a indicação para um médico de cuidados primários. FLS escreve a indicação para um clínico geral. O FLS faz a primeira prescrição no FLS da clínica. Outro, por favor, especifique. Ao avaliar as fraturas, todas as avaliações são feitas da mesma maneira? Se não, por favor, complete na pergunta G10 quais são essas diferenças de acordo com cada paciente. No final desta sessão, e antes de continuar, você pode incluir comentários adicionais na caixa de texto sobre avaliação pós-fratura e ou tratamento para prevenção de fraturas secundárias. Vamos começar a preencher as 13 padrões do formulário do quadro de melhores práticas. As seguintes sessões e perguntas estão relacionadas ao seu FLS e seu desempenho em comparação com as melhores práticas definidas pelo programa Capture the Fracture. Padrão 1. Identificação do paciente. Incluir o número e a porcentagem de pacientes dentro da faixa etária incluída em seu serviço identificados para a prevenção de fraturas secundárias nos últimos 12 meses. Aqui, você deve lembrar o número de pacientes que você completou na sessão anterior do formulário sobre quantos pacientes com fraturas por fragilidade foram admitidos. Neste caso, o formulário
pede que você identifique o número e a porcentagem de admissões para diferentes tipos de pacientes e fraturas. A pergunta H1 requer o número e a porcentagem de pacientes com fraturas de quadril que foram identificados em sua FLS nos últimos 12 meses. Por exemplo, se você identificou 30 pacientes com fraturas de quadril, como você calcula a porcentagem? Você deve sempre lembrar quantos pacientes com fraturas de fragilidade em geral foram admitidos. Esse número é o número preenchido no início do formulário em questão F1 e deve ser consistente com os números que você agora preenche nesta seção. Vamos supor que o total é 100, como nós incluímos na pergunta F1. Então, precisamos calcular qual porcentagem desses 100 representa os 30 identificados com a fratura de quadril. Uma vez feito o cálculo, selecione a faixa percentual a partir das opções no formulário. Faça o mesmo cálculo nas seguintes perguntas desta seção para descobrir o número e a porcentagem dos diferentes tipos de pacientes e fraturas que você tem identificado em seu FLS nos últimos 12 meses. Padrão 2. Avaliação de pacientes. Do número total de pacientes com fraturas identificadas, qual foi o número de pacientes avaliado por seu FLS para prevenção de fraturas secundárias no último período completo de 12 meses? Ou seja, aqueles que receberam testes diagnósticos. Neste caso, o número total de pacientes com fraturas avaliadas deve ser consistente com o número de pacientes identificados no padrão 1. Desse total, você deve reconhecer o número de pacientes que foram realmente avaliados pelo seu FLS. Por exemplo, na pergunta I1, quer saber o número de pacientes com fraturas de quadril que foram avaliados. O número deve então ser menor ou igual à sua resposta à pergunta H1 do padrão 1. Na qual você informou o número de pacientes com fraturas de quadril que foram identificados no seu FLS. Lembre-se, o número de pacientes avaliados não pode ser maior do que o número de pacientes identificados. Por favor, ajuste suas respostas para assegurar que estes números sejam consistentes. Faça o mesmo cálculo nas seguintes perguntas desta seção para saber o número de pacientes avaliados para os diferentes tipos de fratura. Na pergunta I4, é especificar a origem, ou seja, a fonte de seus dados. A pergunta tem opções. Se a origem de seus dados for outra, favor selecionar a opção outra e especifique. Na pergunta I5, há um espaço para deixar comentários relacionados com a avaliação do paciente. Padrão 3. Tempo para avaliação pós-fratura. Permite saber se a avaliação pós-fratura é realizada de forma oportuna após a apresentação de uma fratura clínica. Calcule o tempo médio em semanas em que um paciente com fratura é avaliado após a fratura para prevenção de fratura secundária. Por exemplo, na pergunta J1, completar o número de pacientes com fratura de quadril para os quais foi tomada uma decisão de tratamento ou foi iniciado um tratamento para prevenção de fraturas secundárias. Seguindo a lógica do formulário, o número de pacientes que você digita na pergunta J1 deve ser menor ou igual ao número registrado na pergunta I1 do padrão 2,
na qual você completou o número de pacientes com fratura de quadril que foram avaliados por seu FLS. Por favor, ajuste suas respostas para assegurar que estes números sejam consistentes. Insira o intervalo de tempo que leva para o FLS dar a indicação. Faça o mesmo cálculo nas seguintes perguntas desta sessão para saber o número e o tempo em intervalo de semanas para os outros tipos de fraturas avaliados em sua FLS. Na pergunta J4, há um espaço para anotar quais oportunidades você identifica em seu FLS para agilizar a tomada de decisões. Padrão 4. Fratura vertebral. O objetivo é conhecer o sistema de identificação de fraturas vertebrais que seu FLS tem nos diferentes tipos de pacientes. Complete esta sessão se seu FLS identificou pacientes com fratura vertebral. Na pergunta K1, informe o número e a porcentagem de pacientes com suspeita ou diagnóstico de fratura vertebral clínica, ou seja, aqueles pacientes que tiveram uma fratura apresentando sintomas, que foram identificados para prevenção de fraturas secundárias no último período completo de 12 meses. Para calcular a porcentagem, deve-se levar em conta o número de pacientes com fraturas vertebrais sintomáticas, suspeitas ou conhecidas, identificadas por seu FLS, e o número total de pacientes com fraturas vertebrais sintomáticas que compareceram à instituição. Na pergunta K2, registre o número e a porcentagem daqueles pacientes que foram admitidos em seu FLS com fraturas não vertebrais, mas que na morfometria lateral de rotina por DEXA ou radiologia vertebral simples também foram identificados para fraturas vertebrais. Sempre calcule durante o último período completo de 12 meses. Finalmente, na pergunta K3, registre o número e a porcentagem daqueles pacientes originalmente identificados pelos radiologistas da instituição com fraturas vertebrais em radiografia simples, tomografias computadorizadas e ressonância magnética que foram avaliados para prevenção de fraturas secundárias no último período completo de 12 meses no seu FLS. Esta pergunta se refere ao número e à porcentagem de pacientes em que as fraturas vertebrais são um achado. Todos os números e porcentagens inseridos devem ser consistentes com os dados preenchidos nas sessões anteriores do formulário. Na pergunta K4, favor indicar quais restrições seu FLS aplica para identificar, avaliar e ou tratar pacientes com fraturas vertebrais para prevenção de fraturas secundárias. Na pergunta K5, estimar o tempo médio em semanas que seu FLS leva para decidir sobre a indicação de tratamento ou para iniciar o tratamento para prevenção de fraturas secundárias em pacientes com qualquer tipo de fratura vertebral. Finalmente, na pergunta K6, favor indicar se existem barreiras para identificar pacientes com fraturas vertebrais em seu FLS, por exemplo, questões de privacidade de dados. Padrão 5. Diretrizes, guidelines para avaliação. Para conhecer se a prevenção de fraturas secundárias em seu FLS é consistente com as diretrizes locais, nacionais ou regionais. Por exemplo, que tipo de protocolos são usados em sua FLS, ferramenta de avaliação de risco de fraturas. Na pergunta L3, inclua quaisquer comentários adicionais que você deseje fazer sobre as diretrizes de avaliação dentro do seu FLS. Padrão 6. Causas secundárias da osteoporose.
Os dados inseridos permitem avaliar se os pacientes em sua FLS são rastreados para causas subjacentes de baixa densidade mineral óssea, BMD. Na pergunta M1, completar a porcentagem de pacientes com todos os tipos de fraturas que tiveram uma avaliação para descartar causas secundárias de osteoporose. Isto inclui, pelo menos, testes laboratoriais. Na pergunta M2, listam-se os testes que normalmente são incluídos na rotina do laboratório. Escreva outros testes ou comente sobre a avaliação das causas secundárias da osteoporose em sua FLS na pergunta M3. Padrão 7. Serviço de prevenção de quedas. Os pacientes em risco de queda que fazem parte de seu FLS são avaliados para reduzir esse risco? São incluídas intervenções específicas para prevenir o risco de fraturas? Em caso afirmativo, favor responder na pergunta N1. Que porcentagem de pacientes em sua FLS é avaliado para risco de queda? Para o cálculo, leve em conta o número total de pacientes com fraturas de fragilidade em sua FLS e o número daqueles que são realmente avaliados por risco de queda. Informe a porcentagem em questão N2. Nas próximas perguntas dessa sessão, inclua informações sobre quem realiza esta avaliação de risco dentro do FLS, quais intervenções são geralmente recomendadas para prevenção e se há alguma restrição aos pacientes selecionados para avaliação e prevenção de quedas. Favor incluir comentários adicionais no campo de texto da pergunta N6. Padrão: estudo multidisciplinar dos fatores de risco. Insira o percentual de pacientes com fraturas de fragilidade do total dos participantes de seu programa FLS que são avaliados multidisciplinarmente para mudanças de estilo de vida a fim de reduzir fraturas futuras. Esta avaliação multidisciplinar poderia incluir, por exemplo, consultas com psicologia, pneumologia, medicina interna ou outros especialistas para avaliar questões como tabagismo, consumo de álcool, dieta e outras questões relacionadas ao estilo de vida. Padrão 9. Iniciando a medicação. No padrão 3, você completou o tempo que o FLS levou para decidir e indicar o tratamento ao paciente. Nesta sessão, o padrão 9, iniciando a medicação, refere-se à porcentagem de pacientes que não estavam em tratamento no momento da fratura e que foram recomendados para tratamento e que realmente iniciaram o tratamento com medicação após a fratura identificada pelo FLS. Registre a porcentagem daqueles que iniciaram o tratamento, não incluindo cálcio e vitamina D. Descrever na caixa de texto se há diferenças no início de acordo com o tipo da fratura, idade, sexo, residência, comorbidades e outros. Padrão 10. Revisão do tratamento. Calcular a porcentagem de pacientes que estavam em tratamento para osteoporose quando tiveram a fratura que identificou seu FLS e para os quais é feita uma revisão da prescrição inicial para verificar se ainda o tratamento indicado é a melhor opção disponível. Descrever na caixa de texto se há diferenças no início de acordo com o tipo da fratura, idade, sexo, residência ou outro, e qual método é usado para fazer a reavaliação do tratamento. Padrão 11. Estratégia de comunicação. Avalie o plano de comunicação que seu FLS tem em vigor para comunicar a gestão do tratamento. Por exemplo,
Quem em seu serviço recebe o relatório resumindo os resultados da avaliação para o tratamento secundário de prevenção de fraturas e quais informações estão incluídas nesse relatório. Você pode marcar tantas respostas quantas considerar válidas nas perguntas R1 e R2. Na caixa de texto da pergunta R3, incluir comentários adicionais sobre a quem os resultados ou protocolos de avaliação alternativos são comunicados rotineiramente. Por exemplo, a outros especialistas, coordenadores de serviços ou autoridades da instituição. Padrão 12. Manejo de tratamento a longo prazo. Os padrões anteriores tratavam do tratamento em diferentes momentos, quando ele é formulado, quando é iniciado e parte de seu seguimento a curto prazo. Agora, neste padrão 12, o objetivo é descobrir se seu FLS tem um protocolo de acompanhamento de longo prazo para reavaliar o risco de fraturas e avaliar a adesão do paciente ao tratamento. Em caso afirmativo, favor descrever brevemente esse processo nas perguntas S2, S3 e S4. Por exemplo, o que inclui a reavaliação, que tipos de pacientes são reavaliados de acordo com seu tipo de fratura, em que ponto eles são reavaliados uma vez iniciado o tratamento. Na pergunta S5, esclarecer como esse tempo de reavaliação é medido e a partir da fratura índice ou é desde o início do tratamento ou outra, especificar. Finalmente, como os pacientes são monitorados e quem é responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de longo prazo dos pacientes dentro do seu FLS. Inclua comentários adicionais na caixa de texto da pergunta S8. Padrão 13. Banco de dados. O objetivo deste último padrão é saber como os dados coletados por seu FLS são armazenados. Por exemplo, se seu FLS tem seu próprio banco de dados, onde são registrados os históricos de pacientes com fraturas T1, e se estas informações são incorporadas em bancos de dados nacionais ou regionais maiores. Pode incluir comentários adicionais sobre o gerenciamento de banco de dados no FLS na caixa de texto da pergunta T4. O padrão 13 é o último padrão de quadro de melhores práticas estabelecido pelo programa Capture the Fracture. No final do formulário, há uma seção de comentários. Esta seção não é obrigatória. Lá você pode incluir comentários extras sobre seu FLS que você considere relevantes para a avaliação pelo Comitê Executivo de Avaliação do Programa Capture the Fracture. Por exemplo, se seu FLS foi categorizado anteriormente e você está apresentando novamente as informações para atualização ou promoção de categoria, ou se é a primeira FLS que você está apresentando, entre outras. Nesta fase final do formulário, você tem duas opções: salvar rascunho. Se você ainda não tiver terminado de preencher o formulário, desta forma você pode entrar em seu perfil quantas vezes quiser para continuar trabalhando em seu formulário antes de submetê-lo ao Comitê de Avaliação do Programa. A outra opção é submeter, mas somente se você tiver preenchido todas as informações no formulário. Lembre-se que uma vez que você selecionar submeter, sua solicitação será automaticamente registrada para avaliação pelo Comitê de Avaliação de Fraturas e sua instituição aparecerá no mapa de melhores práticas. Você não poderá editar o formulário depois de ter selecionado submeter. As informações apresentadas
serão consideradas como finais para avaliação pelo comitê. Espero que você tenha achado esse tutorial útil para completar sua aplicação e registrar seu FLS no mapa de melhores práticas da IUF, Capture the Fracture. Na descrição deste vídeo, você pode selecionar qual parte do tutorial você gostaria de reproduzir. Obrigada! Visite www.capturethefracture.org.